E eu começo essa segunda-feira tendo a certeza que você leu 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10, porque é o tema da nossa semana e você precisa ler para entender o que eu vou falar agora. Beleza? Olha só, basicamente, Paulo aqui está fazendo algumas comparações, ele adorava fazer essas comparações. Então ele está falando assim, mais ou menos isso aqui, olha. Enquanto eu estou vivendo nessa terra, é como se eu estivesse vivendo numa tenda, ok? Aí ele fala assim, e quando eu for para o céu, eu vou viver num edifício, ok? Vamos parar nessas duas comparações e amanhã ou hoje, no final, eu falo sobre uma terceira coisa que ele colocou aqui na sua comparação. Bem, é interessante pensar que Paulo ele era construtor de tendas, então ele entendia de tenda. Ele olhou uma tenda e falou assim, rapaz, eu vou comparar a nossa vida aqui como se fosse uma tenda. Alguns paralelos com a nossa vida, né? Uma delas, a tenda, ela é feita de materiais que vêm da terra. Da mesma forma como você e eu, nós viemos da terra, né? Uma outra comparação interessante é de que a tenda, ela é temporária. Né? Você tem uma tenda, você arma aqui, você fica um tempo, mas você sabe que não é a sua casa definitiva. Normalmente você está indo para algum lugar, né? E aí tem uma outra questão interessante, né? As tendas, elas são facilmente destruídas. Nosso corpo, ele é facilmente destruído. Então, ele pega a ideia da tenda, tá? E fala assim, ó, a vida que a gente tem aqui, né, é como se fosse uma tenda. Aí agora ele vai fazer uma outra comparação. E a comparação é como se lá no céu ele tivesse um edifício. Antes, porém, eu quero que você venha aqui comigo em Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, porque Pedro também faz essa comparação da vida aqui com tenda. Aqui ele usa a palavra tabernáculo, mas é a mesma coisa. Olha só, também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo, nessa tenda, a vida aqui, tá? Despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, a minha tenda, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele está falando, né? Eu já sei de que eu vou morrer, que eu vou deixar, como se fosse, né? Deixar essa tenda, deixar esse tabernáculo. Então essa é a comparação, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente olha para João capítulo 1, versículo 14, a gente também tem essa ideia, né? E o verbo, Jesus, se fez carne, e aqui está trazendo de que ele habitou, é como se ele acampou, é uma coisa temporária, não foi para sempre aqui entre nós, tá? Entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aí agora, bom, já expliquei a questão da tenda. Aí Paulo agora ele fala, e lá no céu, tá? É como se tivesse um edifício. Aí quero deixar claro para você uma coisa. Em João capítulo 14, versículo 2, assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Esta morada, esta casa, esta mansão, ela é algo concreto, ok? É concreto, é uma casa de verdade. Paulo, ele está, na verdade, não falando desta casa, mas ele está falando de que o corpo que nós vamos ter no céu é como se fosse um edifício. Ele faz a comparação de algo que não é passageiro, um edifício, uma casa, tá? Com algo que é passageiro, que é a tenda. Mas não tem a ver com algo concreto, onde eu vou morar. Ele está comparando, na verdade, o nosso corpo, a nossa vida. Aqui é temporária e lá não é temporária. Você entendeu? Então, agora que eu dei mais essas informações, leia de novo 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 10 e comece a perceber que com essa explicação já começa a ficar um pouco mais claro qual é a intenção e o que o Paulo queria falar para a gente. Amanhã a gente continua.